Meus amigos, minhas amigas, o nosso endereço na internet no YouTube é @JonasVarela1374, o atual. Temos também o anterior, que também tem alguns vídeos gravados, varelajonas71@gmail.com. Meus amigos, os nossos assuntos são diversos e variados, mas no momento nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, incentivando a leitura das Sagradas Escrituras para todos nós. Já concluímos aí a primeira parte da Bíblia Sagrada, o Pentateuco, que se refere aos 5 primeiros livros. Lembramos que nós realizamos a leitura de todos os livros, versículos, capítulos e versículos, e as explicações dos mesmos contidas aqui na própria Bíblia Sagrada. Nós estamos agora já na segunda parte da leitura da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, nos livros históricos. E nós estamos realizando a leitura do 5º livro histórico, 1º e 2º Reis, que é o 10º livro entre todos os livros aqui da nossa Bíblia Sagrada. Aqui contém 73 livros, né? 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, meus amigos, hoje nós continuaremos a leitura do capítulo 9 do 1º livro dos Reis. Concluímos a leitura no nosso vídeo anterior até o versículo 19. O capítulo 9 conta com 28 versículos, né? Capítulo 9, 28 versículos. Primeiro tópico, a continuidade depende da fidelidade. Segundo tópico, quem paga tudo isso? É uma pergunta, uma interrogação. Então são 2 tópicos. No terceiro tópico é comércio de luxo. Já no terceiro assunto, um rei comerciante, não é? No terceiro assunto, aqui vamos ver qual é a parte da segunda parte do 1º livro dos Reis, que é justamente Salomão, da sabedoria à loucura, né? Então, meus amigos, o 1º e 2º Reis é da glória à ruína. É o 5º livro histórico, né? Aqui na introdução nós lemos aqui no início para que nós possamos entender, né? Os livros dos reis relatam acontecimentos que vão de 971 a 561 a.C., continuando a história da monarquia iniciada com Saul e Davi. Depois de Salomão, o império se divide em 931 a.C., em 2 reinos. O reino de Israel com sede em Samaria, que caiu em poder da Assíria em 722 a.C., e o reino de Judá com sede em Jerusalém, que caiu em poder da Babilônia em 586 a.C. Mais do que uma relação pormenorizada de acontecimentos, estes livros fornecem uma reflexão crítica sobre a história do povo e dos reis que o governaram. A fidelidade a Deus leva à bênção e à prosperidade. A infidelidade leva à maldição, à ruína e ao exílio, conforme 2º Reis, capítulo 17, versículos 7 a 23. Meus amigos, então no nosso vídeo de hoje vamos repetir aqui o nosso último versículo do capítulo 9 do nosso vídeo anterior. Justamente o versículo 19, não é? Vamos ver aqui onde ele se encontra aqui. Vamos ver aqui. O versículo 19. As cidades entrepostos que lhe pertenciam
as cidades para guardar os carros e cavalos, e tudo quanto ele julgou necessário construir em Jerusalém, no Líbano e nos países que lhe estavam submissos. Agora no nosso vídeo de hoje, versículo 20 do capítulo 9 do primeiro livro dos Reis, continuando a leitura. Versículo 20. Toda a população que restava dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram israelitas, versículo 21. Os filhos deles que ficaram no país e que os israelitas não haviam consagrados ao extermínio, Salomão os recrutou para os trabalhos forçados até hoje. Versículo 22. Salomão, porém, não reduziu os israelitas à escravidão, mas estavam a seu serviço como soldados, funcionários, chefes, escudeiros, comandantes de carros e de cavalaria. Versículo 23. Havia 550 chefes de inspetores que dirigiam os trabalhos de Salomão. Eles dirigiam o pessoal que realizava os trabalhos. Versículo 24. Salomão construiu o aterro logo depois que a filha do faraó se mudou da cidade de Davi para o palácio que ele construiu para ela. Versículo 29. Versículo 25. 3 vezes ao ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão sobre o altar que tinha construído para Javé. Ele queimava incenso diante de Javé e conservava o templo em bom estado. Terceiro assunto, um rei comerciante. Terceiro assunto. Da segunda parte do primeiro livro dos Reis, né? E o terceiro tópico também, comércio de luxo. Versículo 26. O rei Salomão construiu uma frota em Acion-Gabá. Repetindo, o rei Salomão construiu uma frota em Acion-Gaber, perto de Elate, às margens do Mar Vermelho, no país de Edom. Versículo 27. Irã enviou seus servos marinheiros que conheciam bem o mar para os navios junto com os servos de Salomão. Versículo 28. Chegaram a Ofir e daí trouxeram 14.000 quilos de ouro que entregaram ao rei Salomão. Concluímos aqui, meus amigos, a leitura do capítulo 9 do primeiro livro dos Reis, em todos os seus 28 versículos. Né? Vamos agora para as explicações do mesmo. Capítulo 9, primeiro livro dos Reis, versículos 1 a 9, explicando a dinastia de Davi, para continuar, deverá ser fiel ao projeto de Javé, que deseja construir uma sociedade livre dos ídolos e alicerçada na justiça e liberdade. O texto soa como solene advertência para o regime monárquico consolidado através de Salomão, versículos 10 a 25. Era a febre faraônica de construir um estado poderoso como as outras nações, grandes construções, burocracia complicada, aparelhamento militar e bélico, luxo da corte. Isso implicava em pesados impostos e até mesmo em trabalhos forçados por parte do povo. As informações de 1 Reis 5, 27 e 11, 28 contradizem o versículo 22.
Também os israelitas foram recrutados para o trabalho forçado. O peso de todas essas iniciativas foi, aos poucos, gerando descontentamento que iria provocar sérias consequências no futuro. Versículos 26 a 28. Embora seja breve, o texto mostra que Salomão praticava por via marítima o comércio com o exterior. Aqui só se menciona o comércio de luxo, ouro, mas não se diz o que se pagava em troca. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus amigos. Concluímos aqui a leitura do capítulo 9, as explicações do mesmo. Voltaremos no próximo vídeo, continuando a leitura do primeiro livro dos Reis, no seu capítulo 10. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, até lá.